No mundo do futebol, algo muito comum é que jogadores passem por diversos clubes durante suas carreiras. Inclusive, é mais comum ainda que um jogador esteja em um clube e depois de algum tempo acabe indo parar no seu maior rival. Isso, na esmagadora maioria das vezes, irrita os torcedores do clube que o jogador estava anteriormente e que em outros momentos viram aquele determinado atleta fazer juras de amor ao clube, beijar o escudo e até mesmo chegar a se declarar para a torcida, que gostaria de passar toda a sua carreira ali e tudo mais, mas acontece que o mundo da bola dá muitas voltas. E nessas voltas, muitas coisas podem acontecer, e uma delas é a tão famosa lei do ex. Assim como a lei da gravidade na física é algo imutável, a lei do ex para o futebol também parece ser a mesma coisa. É inevitável, e é sobre isso que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Nós vamos conferir alguns dos jogadores que comemoraram até demais quando marcaram gols contra o ex-clube, então se você tá curioso para saber quem vai aparecer nessa lista, fica por aqui, pois vamos rever tudo de trave a trave. E eu gostaria de recomendar aqui o canal Webfoot. Sim, é um canal muito bem feito, é um canal que está começando agora, então você pode pegar a trajetória dele no começo e com certeza vai dar super certo. Também estou deixando aí na descrição e no comentário fixado o link para você se inscrever como membro do meu canal, que é uma ótima forma de você ajudar com o conteúdo e é bem baratinho mesmo, 5 por mês, e você concorre a sorteios mensais. Então é isso. Pois é, eu já tinha feito essa lista para times europeus, não é? Com jogadores de times europeus comemorando contra o ex-time, e muita gente pediu para fazer de times brasileiros também. E eu tinha deixado só jogadores europeus por conta disso mesmo, para fazer uma lista específica para o futebol brasileiro. E comemorar contra o ex-time não é um crime, é claro. No entanto, a reação dessa comemoração toda pode pegar muito mal para o atleta, porque em meio às vaias, aquele jogador que não comemora quando marca contra o seu antigo clube, certamente vai ser mais respeitado por lá e pode inclusive não perder o carinho da torcida, que agora pode ser sua adversária, mas um dia ele já fez parte daquilo ali e um dia ele pode voltar a fazer também no futuro, não é? Mas aqui estão os caras contrários a essa ideia. Hoje vamos falar sobre alguns caras que não demonstraram nenhum respeito pela antiga torcida ou enfim, no momento efusivo ali acabaram por deixar isso transparecer, ainda que não fosse o objetivo inicial. E vamos começar com um cara que pode ser facilmente destacado como um dos mais polêmicos entre os citados aqui. Estou falando de Luciano, que hoje está vestindo a camisa do São Paulo, mas que já atuou em outros clubes, como Fluminense, Grêmio e Corinthians. E o fato que o trouxe aqui é que ele já comemorou contra mais de um ex-clube, mas certamente a vez que mais chamou a atenção foi durante o jogo de ida na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil de 2023. Sim, esse é bem recente e na ocasião o São Paulo acabou perdendo aquela partida por 2-1, mas o gol de empate do São Paulo partiu dos pés de Luciano, após um forte chute de fora da área que bate na trave, mas desvia no pé de Cássio e entra no gol. Mesmo que oficialmente tenha sido um gol contra do goleiro Cássio, a comemoração não foi amena, digamos assim. O Luciano corre em direção a uma das bandeirinhas de escanteio do timão, chuta a bandeirinha e, como se não fosse o suficiente, ainda comemora diante da torcida corintiana. Um gesto que certamente não será esquecido pelos corintianos e, é claro, uma razão para fazer com que o jogador seja visto como persona non grata até hoje. E além de tudo isso, é claro, ele já fez juras de amor ao São Paulo, ele se dedica muito em campo, é um cara identificado com a torcida tricolor, o que ajuda para os corintianos odiarem a passagem que ele teve por lá. Mas não pensem que essa foi a primeira e única vez que Luciano comemorou contra um time no qual já havia atuado, porque o mesmo aconteceu contra o Fluminense, numa vitória do São Paulo por 1-0 dentro do Morumbi, no Brasileirão de 2023. O cara é uma verdadeira figura que aparentemente não está nem aí de comemorar os seus gols do seu jeito, mesmo que irrite os torcedores adversários e de quebra sem imaginar que um dia ele poderá estar de volta a um desses clubes que já defendeu. E bom, eu não sei se contra o São Paulo ele faria isso, mas vai saber, né? Mais um que entra para essa lista, não com um único gol e uma única comemoração na partida, mas sim com 3, isso mesmo, é o Rafael Sobis. O caso aconteceu em 2016, quando jogava pelo Cruzeiro. Tanto na Raposa quanto no Colorado, Rafael Sobis foi um jogador muito importante e que venceu títulos de bastante expressão, como a Copa do Brasil no Cruzeiro e Libertadores pelo Inter. Mas acontece que nessa temporada em questão, o seu ex-time não teve vida fácil, sendo inclusive rebaixado para a segunda divisão ao fim daquele ano. A questão é que em uma partida entre Cruzeiro e Internacional, a qual o Cabuloso venceu por 4-2, Sobis balançou a rede 3 vezes e comemorou todas as 3, com requintes de crueldade mesmo. E diferente do Luciano, não houve nada que pudesse ser interpretado como desrespeitoso. Era apenas um jogador cumprindo a sua função dentro de campo e merecidamente comemorando seu hat-trick. Então assim, creio que mesmo ajudando a afundar ainda mais o Inter com esses gols e consequentemente levando a derrota do time gaúcho, a torcida do Colorado talvez não guarde mágoas desse momento, mas assim, o cara fazer 3 gols e comemorar os
3, pô, nem o primeiro ali ele deixar de fora, foi meio estranho mesmo, né, por um cara que já tinha ganhado tanto no Inter. E talvez entrando em mais uma polêmica aqui nesse vídeo, mas agora com um cara que já vem jogando muita bola há um tempo. E a gente tá falando de Pedro, atacante do Flamengo, que assim como muitos já sabem, é cria do Fluminense. Pedro surgiu como profissional pelo Flu em 2016 e na ocasião, a sua estreia foi contra o Criciúma, mas foi somente em 2017 que ele passou a chamar a atenção ao ser reserva de Henrique Dourado. Nas 2 temporadas seguintes, ele já era peça fundamental para o tricolor das Laranjeiras, que na época passava por momentos difíceis, mas felizmente contava com seu talento e habilidade de fazer gols, qualidades essas que o Pedro sempre teve. O jogador então é vendido para a Fiorentina da Itália, mesmo com investidas do rival Flamengo, que já demonstrava bastante interesse no jogador. Mas pouco tempo depois, após mal jogar pela Viola, Pedro retorna ao Brasil no início de 2020 para jogar no Flamengo, time pelo qual o jogador declarou seu amor à sua torcida desde pequeno e consequentemente deixando a torcida tricolor irritada. Mas não só por isso, pois também houve declarações das quais o Pedro dava enquanto estava no Fluminense, dando a entender que ele seria elevado ao status de ídolo e que seria uma espécie de herdeiro do Fred. E como se não bastasse, após sofrer uma séria lesão enquanto ainda estava no tricolor em 2018, ter sido amparado pelo clube durante toda a sua recuperação, Pedro ainda processou o Fluminense judicialmente por acidente de trabalho e danos na carreira. Aí essa sim acabou sendo a gota d'água para os tricolores que desde então veem o craque rubro-negro como Judas. Pedro, por sua vez, alega entender esse sentimento da torcida tricolor, mas também não poupou comemorações nas vezes em que enfrentou o Fluminense e marcou seus gols, como na primeira vez que enfrentou o ex-time jogando pelo Flamengo em 2020, numa partida válida pela final da Taça Rio no Campeonato Carioca, que terminou em 1-1. O gol de empate do Flamengo foi justo do Pedro, que após cruzamento de Felipe Luiz, só precisou cabecear para marcar. E ele, é claro, comemorou com sua clássica reverência à torcida, mas isso aconteceu outras várias vezes, já que ambos os times sempre se enfrentam e nessas partidas, sempre que o craque marcou, fez questão de celebrar o gol contra o seu antigo clube. Então assim, é meio que normal, isso iria acontecer muito, até porque Fluminense e Flamengo se enfrentam bastante e o Pedro ia acabar marcando gols eventualmente. Mas a questão é que ele nunca deixou de comemorar, ele nunca nem fez uma homenagem ali, uma forma de respeito, como muitos tratam isso. E é isso, o Pedro sempre comemorou contra o Fluminense e a torcida não gosta dele. Mas um que pode ser considerado como cria de Xerém é o Ayrton Lucas, e sua trajetória inicialmente começa no ABC de Natal, clube do seu estado de origem, mas acontece que por chamar muita atenção, ele vai parar justo no Fluminense e chega a integrar as categorias de base, fazendo parte do time sub-20. Apesar disso, o hoje lateral esquerdo do Flamengo jogou no Flu entre 2015 e 2018, sendo emprestado ao Madureira e ao Londrina entre os anos de 2015 e 2017, e depois disso foi vendido para o Spartak Moscou, no fim de 2018. Por lá ficou até o fim da temporada 21-22, quando retornou ao Brasil, mas para jogar pelo Flamengo dessa vez. O fato curioso é que logo após sua saída do tricolor das Laranjeiras, Ayrton Lucas apagou todos ou pelo menos quase todos os seus vestígios em fotos de suas redes sociais de quando estava no Fluminense, o que gerou um certo desconforto e desconfiança por parte de alguns torcedores. Mas qualquer desconfiança que restava caiu por terra quando no primeiro jogo da final do Carioca de 2023, o lateral marcou um dos gols da vitória do rubro-negro por 2-0 contra o seu ex-time e foi mais um dos que não pouparam nas comemorações, fazendo um gesto de que queria ouvir a torcida adversária, como se nem mesmo tivesse passado pelo Fluminense. E curiosamente falando, o outro gol daquela partida foi justo do Pedro, com assistência de Ayrton Lucas, outra cria de Xerém, como já citamos na posição anterior, mas apesar das comemorações dos ex-jogadores, sabemos o desfecho do resultado desse campeonato no segundo jogo da final. O Fluminense não tomou conhecimento da desvantagem e passou por cima do Flamengo naquela épica virada por 4-1, lavando a alma da torcida que teve que aturar seus ex-jogadores fazendo a festa enquanto metiam um gol no seu antigo clube. Mas agora esse aqui, além de ter passado por alguns dos clubes já citados nesse vídeo, também é conhecido pelos seus memes na internet, e por ter marcado um dos gols que acabou não sendo somente uma lei do ex qualquer, mas especificamente um dos gols responsáveis por rebaixar seu antigo clube. E a gente fala aqui de Marinho, que hoje está no Fortaleza, mas viveu bons momentos enquanto jogador do Santos, chegando até mesmo a quase vencer uma Libertadores em 2020 e sendo considerado como o rei da América daquela edição. Mas em 2023, na última rodada do Brasileirão, o ex-jogador da Vila marcou o primeiro gol da vitória de 2-1 do Fortaleza sobre o Santos e que, além disso, decretaria o rebaixamento do Peixe. Com todo aquele clima de desespero, o Marinho não só comemorou, como ainda saiu fazendo sinal de silêncio para a torcida do Santos. Mandou os caras calar a boca mesmo, tá nem aí. E que certamente nunca mais vai esquecer essa celebração toda que fez com que o jogador se tornasse mais uma persona não grata. Mas assim como o Luciano, Marinho comemorou a lei do ex em mais de uma ocasião diferente e por mais de um clube, já que quando estava no Santos, em 2021, celebrou muito alegremente quando marcou um dos gols da vitória
contra o Ceará por 3 a 1, justo o clube que o deixou famoso devido àquele seu meme de 2016. E por falar em gol de rebaixamento, esse cara não necessariamente rebaixou o time, mas com toda certeza contribuiu para que isso acontecesse, já que em 2012, apesar de ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras fez uma péssima campanha no Brasileiro, o que culminou em seu rebaixamento mais tarde. E num jogo contra o Flamengo, ao qual o Porco estava vencendo por 1 a 0, houve uma reviravolta, porque mesmo com 1 a menos em campo, o Flamengo conseguiu um empate aos 89 minutos com gol de Wagner Love, que é cria alviverde, e que ainda saiu comemorando com a torcida rubro-negra. E por fim, esse empate acabou custando muito caro para o time palmeirense, que mais tarde teve seu segundo rebaixamento sacramentado. E Wagner Love fez parte disso. Mas e aí, você se lembrava dessas celebrações todas? Alguma delas te marcou mais, sendo você torcedor ou não? Como todos sabemos, o futebol é uma caixinha de surpresas. Assim, um cara que idolatramos em nosso time, depois de algum tempo pode muito bem estar marcando gols nesse nosso time e comemorando na nossa cara, como vários outros casos que precisaríamos de um vídeo bem mais longo para poder contar. Como é o caso do gol de barriga do Renato Gaúcho para cima do Flamengo, no Campeonato Carioca de 95. São muitas histórias, então deixa aí nos comentários alguma que acabou não entrando nesse vídeo e quem sabe a gente faz uma parte 2 também. Mas por esse vídeo é isso, nós nos vemos muito em breve em mais uma análise de Trave a Trave.